Essa semana a gente conversa com Bruno Matídios. Bruno estudou na École Québec de 2018 a 2020. Ele é um dos primeiros alunos da école a conseguir chegar para trabalhar no Québec, mesmo com a pandemia. Oi, bonjour Bruno, ça va? Bonjour Sérgio, ça va bien e toi? Tudo, ça va très bien, merci. Bruno, você está na cidade de Quebec, estudou na École Québec de 2018 a janeiro de 2020, então você é um do primeiro aluno agora em 2020 a chegar na cidade de Quebec no meio da pandemia, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Queria saber primeiro como chegou essa ideia de sair do Brasil e escolher o Quebec. Ok. Bom, Sérgio, foi um sonho desde criança, eu sempre tive. Eu sempre tive alguns parentes que moram fora do Brasil, então uma vez por ano, a cada 2 anos, eles voltavam para o Brasil a passeio, para a família, passava lá na casa dos meus pais, e minha mãe sempre falava, olha, essa daqui mora nos Estados Unidos, essa aqui mora no Japão, mora em Portugal. Então, isso, como criança, sempre me motivou a descobrir que países são esses, o que eles fazem, sabe? Então, aí eu fui ganhando maturidade de acordo com os anos e fui descobrindo onde ficavam os países, o que eles ofereciam para a população e tal. E, a partir daí, eu sempre coloquei na cabeça, na verdade, um dia o Bruno vai morar fora também, como um dos parentes dele. E, bom, demorou aí 20 e poucos anos, mas eu consegui chegar agora. Mas foi desde criança a ideia. Mas o estopim mesmo foi a partir de 2014, 2015, o país estava passando sérias dificuldades fiscais, muitos problemas sociais, e isso foi o estopim, então eu decidi estudar firme o idioma, e comecei inicialmente com o inglês, como todo mundo faz. Tentei algumas vagas na Europa, eu tentei Alemanha, Polônia, República Tcheca, Irlanda, mas sempre tinha alguém que passava na minha frente, mas eu não desisti. Tentei para o Canadá também, para as províncias que falam inglês, não deu certo, concorrência muito grande, muito acirrada, mas eu também não desisti. Então, em final de 2017, um conhecido estava aqui em Quebec e ele convidou eu e outros amigos a começar a aprender o francês. Aí a gente perguntou, mas francês no Canadá, gente? Como assim? Pesquisa no Google aí, Quebec, pesquisa. Primeira foto que você vê, Chateau Frontenac. Lindo, maravilhoso, esplêndido. Pô, você já cai, assim, apaixonado pela cidade. Aí você começa a procurar um pouco mais sobre a província e bota como meta, não, para lá que eu vou. Tem menos concorrência, você tem que aprender francês. Então, foi o estopim, vamos procurar agora uma escola de francês para fazer entrevista e passar para o Quebec. Aí a gente encontrou, eu não estava sozinho nesse grupo, né? Eu e mais 2 amigos, nós encontramos a École Québec na internet com um propósito especial, focado para os alunos que querem imigrar para o Quebec através de estudos ou a trabalho mesmo. E fizemos a nossa primeira aula experimental, foi super legal, foi muito bom. E a gente topou, assinamos contrato, começamos o curso, ali em fevereiro de 2018. Bom, foi muito bom, porque nós tivemos contato quase todos os meses com professores quebecois. Foi ótimo a experiência. Então, desde o início, com o sotaque quebecois, né, que é um pouquinho diferente do sotaque standard francês, e foi super legal, foi muito bom, as aulas foram ótimas. Levou um pouquinho de tempo, 2 anos de paciência, um pouquinho mais, e, bom, cheguei aqui com a minha esposa, primeiro aluno de 2020 da École Québec. Bom, a trajetória para chegar aqui foi essa. Desde quando eu era criança, sempre tive essa vontade. Foi ganhando maturidade, 2014, 2015, do estopim, né? O Brasil não estava numa situação muito legal. E daí eu resolvi fazer acontecer esse sonho. E deu tudo certo. Bruno, você está de cara de TI. Bom, depois de fazer todas essas tentativas, bom,
descobriu o Quebec, depois descobriu a École Quebec, você estudou conosco e também se candidatou nessas missões de recrutamento. Exatamente. E, de novo, coitado para você, não conseguiu igualzinho no Canadá inglês e nos outros países, mas mesmo assim você não desistiu. Não, pode não. contar para porque você é um exemplo de perseverança também, mas muitos alunos nossos, especificamente em TI, os caras estão pensando as missões, com certeza eu vou conseguir através das missões. Pode contar a sua experiência com sim. E como você conseguiu esse emprego agora na cidade de Quebec? Sim, claro. Todo mundo acha que só dá para vir para cá com missão de recrutamento, com esses programas internacionais que o governo daqui oferece. Mas, na verdade... Dá, mas não é o único caminho. Dá, isso. Mas, na verdade, na minha opinião, 50% das pessoas que conseguem vir para cá não participam do programa de recrutamento. Eu participei do programa de recrutamento Quebec Contact 2019, no início. Eu avancei nas etapas, mas na última eu também não consegui. Era a minha primeira experiência com entrevistas em francês. Eu estava super empolgado, super feliz. Não deu certo, mas só foi um aprendizado. Então, eu pesquisei as empresas daqui no LinkedIn, principalmente. E as empresas, elas topam trazer você do Brasil para cá, todas elas. Mas tem a empresa que eu estou trabalhando, eu fui recomendado. Esse conhecido que já estava aqui em 2017, ele perguntou: Bruno, você se sente confortável para fazer uma entrevista? Tá bem? Eu falei, já estou fazendo, tô doido, vamos fazer. Então me manda o seu CV nesse formato aqui, bonitinho, que eu vou encaminhar para algumas empresas. E a partir daí, não era programa de recrutamento, na verdade, foi praticamente eu buscando a oportunidade através da empresa, né, batendo na porta da empresa. As empresas receberam o meu currículo, entraram em contato comigo, eu fiz entrevista, uma delas eu fui selecionado e dei início no processo de imigração. Então, foi por fora do programa de recrutamento. E elas participam de forma bem forte mesmo, fora do programa de recrutamento. Elas mandam mensagem no LinkedIn para você, se você tem interesse em mudar, o que você precisa, se você precisa esperar mais um pouco. Elas dão suporte, são muito boas nesse sentido. Tem muita gente que não sabe, mas elas dão um suporte legal, são bem gentis nessa questão. E, bom, um pouquinho de paciência, resiliência, não desistir, e deu certo. E porque nas missões a gente sabe que as empresas cuidam da uma grande parte do trabalho de visto, essas coisas. Como funcionou para você? A empresa fez a mesma coisa? Tem certeza que muita gente aqui estão pensando, eu vou no LinkedIn agora. Mas e aí? O visto de trabalho, quem resolve isso? Como foi no seu caso? Então, o visto de trabalho, na verdade, ele sai no final do processo de imigração, né? O que as empresas aqui, elas pedem? Você foi selecionado, Bruno. Agora eu preciso de todos os seus documentos, A, B, C, D, todos eles traduzidos em francês. Então, você tem que traduzir seu diploma universitário, diploma do ensino médio, certificado, seu currículo, as suas experiências que você colocou no currículo, todos os lugares que você trabalhou. Nós precisamos de um comprovante em francês que você trabalhou naquela empresa, naquele período, naquele cargo. Então, com todos esses documentos em mãos, eles dão entrada aqui no Quebec, através do governo. Eles abrem um dossiê no nome da empresa, atrelado ao funcionário Bruno, e o governo do Quebec, então, começa a avaliar o dossiê. Se eu tenho todas as qualidades de um desenvolvedor de sistema que eles precisam aqui no mercado, eles fazem essa avaliação, se realmente está precisando de funcionário aqui nessa área, né? Desenvolvedor. Vou ver se tem
se tá faltando gente aqui, tá faltando gente, mas não consegue contratar nenhum canadense, aí faz um outro programa, uma outra pesquisa, não consegue contratar um canadense, está em falta. Então, a empresa pode sim buscar um funcionário de fora. Aí, através dessa avaliação, com os outros documentos também que eu forneci, esperar um cadinho, um pouquinho de paciência, e o governo emite, sim, olha, está selecionado, o governo do Canadá, a província do Quebec aceita o Bruno, então eles emitem um documento, IMT, que é para o trabalho, e depois o CAC, que é o certificado de aceitação do Quebec, e com esse documento, esse certificado, o funcionário ou a empresa consegue abrir o processo de visto de trabalho, porque daí esse é o visto federal. Aí é o governo do Canadá federal que emite o visto, né? Você envia o passaporte para o consulado depois, eles vão colar o visto nele. Mas até chegar a essa etapa, levou uns 6 meses, Sérgio. Levou bastante tempo, porque tinha muita demanda aqui. A demanda só aumenta, né? Não só por causa de brasileiros, mas são pessoas do mundo todo aqui. Tem muita gente aqui, é multicultural as cidades, as regiões. Então, levou uns 6 meses para eu poder dar entrada no visto federal. Aí, funciona assim, depende da empresa. Ou ela mesma pega esses documentos e abre o dossiê para obter o visto de trabalho, ou ela passa o site, quais são as informações que o funcionário precisa preencher, aí ele mesmo abre o processo. Aí, nesse processo, também tem que anexar outros documentos, aí tanto inglês ou francês, porque o país é bilíngue, e também precisa fazer alguns exames médicos, e tem que ser em médico especializado pelo governo do Canadá. Ele tem que ter autorização do governo do Canadá para realizar os exames. Tem empresa que paga tudo isso e tem empresa que não paga. No caso, a empresa que me contratou, ela pagou apenas a primeira etapa da fase de imigração, do processo de imigração, que é aqui com o governo do Quebec. A etapa do visto de trabalho emitido pelo governo federal, que também tem um custo, aí ela não pagou. Ficou comigo essa parte, inclusive os exames, da minha esposa, também ficaram comigo. Nós fazemos o exame, biometria, cadastramos a biometria, aí tem que esperar mais uns 2 meses para o governo do Canadá validar o Bruno, se ele é um bom candidato, um bom profissional, se tem um currículo bom, se ele não tem um histórico negativo no Brasil, se ele já foi preso, por exemplo. Então, eles filtram muito todos os candidatos interessados a imigrar para o Canadá de forma temporária, né, até obter residência permanente. Então, eles têm um filtro rigoroso, que eu acho muito bom, porque mantém a ordem aqui no país e na cidade. Eu gosto muito disso. Então, tem que ter um pouquinho de paciência nessa etapa também. Levou mais uns 2 meses e pouquinho para sair a cartinha final no site. Olha, Bruno, seu visto foi aceito. Agora, o próximo passo envie o passaporte seu para nós, que nós vamos colar o visto e você vai ter o passaporte em mãos com o visto para poder embarcar para cá. Então, esse foi o processo todo. Mas, como eu disse, depende da empresa. Tem empresa que ela mesma preenche e paga, e você não precisa pagar, mas tem empresa que fala assim, não, essa parte é contigo, né? E, no caso, foi isso que aconteceu comigo. E eu fiz com o maior prazer, na verdade. Para pessoas, né, o tempo é relativo. Vamos dizer, você começou na École Québec em 2018, em 2020 você está lá dentro de 2 anos, incluindo a aprendizagem do francês, que para pessoas pode parecer muito, nossa, 2 anos, para outros é muito rápido. O que você poderia comentar sobre isso? Porque qualquer pessoa que liga para a École, que manda um WhatsApp, eles querem estar lá ontem. Porque quando você toma a decisão que você quer sair do país e que você começa a se interessar no lugar, já está começando a sonhar, já quer estar lá. Mas realisticamente,
A gente sempre fala entre 1 e 2 anos. Agora que você está lá, o que você acha disso? Demorou bastante? Não, para mim foi muito rápido, até porque eu fiz a entrevista que eu consegui ser contratado em março de 2019, ou seja, 1 ano e 1 mês de estudo. E o meu estudo não tinha terminado, estava no meio do curso ainda, né? Tem as etapas dentro do curso, separado por módulos. Eu não tinha feito o último módulo ainda, estava iniciando o último módulo, e eu já fui capaz de fazer entrevista, conjugar os verbos no passado, presente e futuro, condicional. Com 1 ano de curso, praticamente, eu já me senti capaz para fazer. Então, assim, eu fiquei super surpreso, porque no inglês eu estudei em 4, 5 escolas diferentes, sempre tive dificuldade para aprender o inglês, eram as escolas que você estuda só no final de semana, 1h30 por semana e tal. Levou muito tempo. Eu cheguei no nível que eu gostei do inglês, mas não consegui passar. E o francês, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, mais 5 anos. Bom, ok, onde vá. Mas não, foi o contrário. 1 ano eu consegui fazer entrevista, sabe, Sérgio? Então, assim, eu fiquei super orgulhoso, super feliz. E outra, não foi só o Bruno que conseguiu em 1 ano. Os outros amigos do Bruno que estavam no curso, todos eles já estavam capazes de fazer entrevista. E eles conseguiram também, né? Nós conseguimos juntos, mas eu cheguei na frente aqui. E eu fiquei super... Todo mundo está lá na cidade de Quebec, né? Agora... Sim, já estão aqui, moram na mesma rua que eu moro. Não, muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz, na verdade, fiquei surpreso. Eu falei, uau, com 1 ano já deu certo. Agora, eu vou terminar o curso, fazer conversação, se der tempo, partir o Quebec. Foi isso, foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, eu fiquei 2 anos na École Quebec. Quando saiu o visto federal, Bruno, manda o seu passaporte. Aí eu encerrei meu vínculo com as aulas, porque eu estava fazendo conversação, né? Mas eu já estava no nível melhor ainda, né? Muito melhor, com mais 1 ano de estudo. Aí eu encerrei e parti para comprar o bilhete e vim para cá. Vamos justamente comentar sobre isso rapidamente, porque, bom, quando eu falei no início que você é um dos primeiros a chegar, isso, o resto da turma chegou um pouco depois de você, mas, coitado, você tinha o emprego, estava com passagem marcado e chegou a pandemia, certo? Chegou a pandemia. Como foi? Eu fui pego pela pandemia. Todos os meus amigos fomos pegos. No final de fevereiro, ali no Carnaval, eu saí do meu emprego, já tinha saído um pouquinho antes, 1 semana antes da École Quebec, praticamente. Comprei a passagem para a primeira semana de abril, né? Então, a empresa foi boazinha. Passa 1 mês aí com a sua família, se despeça dela aí. Então, achei o máximo. Então, fui para casa da minha mãe, morava no Rio de Janeiro, voltei para casa dos meus pais, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ia ficar 1 mês lá, e no meio de março, a pandemia tava punk. Bom, o governo do Canadá fechou as fronteiras. No dia seguinte, a empresa entra em contato e fala, Bruno, cancela a sua viagem, nós não sabemos quando você vai poder vir para cá. A pandemia demorou, né, para melhorar a situação, enfim, ali no meio de abril, mais para o início de maio, o governo do Canadá abriu as portas para trabalhadores temporários. O meu visto é de trabalhador temporário. Não eram todos os trabalhadores temporários que podiam entrar no Canadá. Existem 10 setores vitais da economia que o governo elegeu, que deixava os trabalhadores entrarem. Então, a empresa me mandou o link do site do governo do Canadá com os 10 setores vitais e dizendo, pessoas com visto de trabalho no setor de TI, TI como um todo, né? Porque TI é muito grande, podem entrar. Primeiro que não tinha voo para o Canadá. Não tinha voo. Aí, beleza. Para ir para o Canadá, agora eu tenho que ir para os Estados Unidos. Só que não tinha voo dos Estados Unidos para o Canadá. Ou seja, se você quisesse ir para os Estados Unidos, primeiro você tinha que ter um visto americano. Mas daí, o governo dos Estados Unidos fechou a fronteira dos Estados Unidos com os países. Eu falei, e agora?
Não tem voo pela América do Sul, pelo Chile, pelo Panamá, tem as companhias aéreas que vão pelo Panamá e tudo mais. O Brasil está isolado. E agora? Vou de barco? A fronteira está fechada, não pode nem entrar de barco. Enfim, no meio do caminho, nós descobrimos que pouquíssimos países da Europa ainda não haviam fechado para brasileiros. Comprei 2 bilhetes separados para entrar no Canadá. O primeiro para Frankfurt, na Alemanha, e depois, no dia seguinte, de Frankfurt para Montreal, no Canadá. Aí sim eu pude entrar no Canadá e passar pela imigração. Mas aí teve vários problemas, Sérgio, porque as companhias aéreas do Brasil para Frankfurt e de Frankfurt para Montreal, elas não eram parceiras. Então, ninguém podia despachar a bagagem. Você tinha que fazer sair do seu país e migrar para outro país apenas com a mochila. Eu e a minha esposa e todos os brasileiros desses voos que eles encararam, todo mundo só veio com a mochila e uma sacola de mão. A mala com roupa, com 32 quilos, ficou no Brasil. Nós viemos aqui só com poucas peças de roupa para passar a quarentena, porque a gente não podia sair para comprar roupa. Foi, assim, a maior aventura das nossas vidas. A maior aventura das nossas vidas. Foi assim, hoje a gente ri. Hoje a gente ri porque passou, né? Isso já passou. Mas foi um medo enorme no começo. Foi muito grande, foi muito grande. Mas, assim, tivemos vários problemas para vir para cá na pandemia. Primeiro, para sair do Brasil foi a coisa mais difícil do mundo. As companhias aéreas, elas estavam fazendo o papel de agente migratório. Você vai para onde? Você vai com que visto? Vai fazer o que lá? Vai ficar quanto tempo? Até você explicar que você ia imigrar para o Canadá pela Europa, que você não ia ficar na Europa, que você não tem o visto europeu de nenhum país. Eu mandei e-mail para a polícia de Frankfurt pedindo autorização para fazer trânsito no aeroporto de 24 horas. Eu apresentei esse e-mail com autorização e mesmo assim o pessoal do aeroporto não queria saber. Eu falei, meu amigo, não tô nem aí para você, não vai embarcar. Eu estava com o bilhete, bilhetes na mão, no balcão. Não fizemos o check-in lá fora, porque nós não despachamos a mala, fizemos o check-in online de casa, e chegamos lá, imprimimos o bilhete, mas aí antes do embarque tem o check-in número 2.0, cara crachá. E aí formou uma fila assim, olha, ninguém aqui vai embarcar. Ninguém tem visto da Alemanha. Aí, enfim, eles ligaram para a polícia da imigração do Canadá, explicou a situação. Estava todo mundo com visto de trabalho, a família que recebe o visto também. Aí a polícia autorizou o embarque de todo mundo para Frankfurt. Não autorizou a entrada para o Canadá, porque o Canadá, eles mesmos que iam fazer esse papel, mas para Frankfurt, eles autorizaram. Isso a partir do Brasil. Então, já começa a partir do Brasil, do aeroporto de Guarulhos. Isso. Mas tinha a parte 2, né? Ficar 14 dias em quarentena, num lugar que você não conhece ninguém, não pode sair. E aí, como é que eu ia almoçar? Como é que eu ia jantar? Como é que ia comer? Mas deu tudo certo, porque do Brasil a empresa conseguiu um apartamento, eu assinei o BAI do Brasil. Aí um colega meu aqui pedi para ele emprestado dinheiro para ele pagar o calção para mim, então eu cheguei aqui devendo já, porque eu já paguei o calção para ele. Deu tudo certo, não deu nada errado. É assim, paciência, tinha que ter paciência, tinha que ser resiliente. Foi punk, mas hoje a gente ri dessa história, porque ninguém acredita. Ninguém acredita que foi assim. E outra, Sérgio, nós não fomos os únicos. Nesse voo, tinha quase 20 brasileiros. E tinha família com bebê de 6 meses. Olha o que o pessoal faz para sair do Brasil. Isso é um outro papo, mas todo mundo com vontade de vir para cá. Todo mundo com francês na ponta da língua, já tinha estudado, com visto de trabalho, com trabalho para começar. Então, assim, tinha que vir, não tinha jeito, não tinha como esperar mais. Não, é bom, era o seu projeto. Infelizmente, você realmente caiu numa situação tão atípica, hein?
essa desorganização toda, eu acho que todos os países do mundo eram completamente desorganizados, então, vítima dessa pandemia, mas mesmo assim, você está falando conosco no seu apartamento na cidade de Quebec. Exatamente, exatamente. Depois desses 14 dias, me diz agora como foi porque o trabalho, provavelmente, que você está ainda trabalhando em casa, então, sim, em casa. Você está chegando de novo numa situação tão atípica que conhecer a cidade de Quebec, conhecer o ambiente de trabalho, isso provavelmente não aconteceu muito. Pode compartilhar conosco um pouco de como que é essa experiência do brasileiro falando francês, chegando no meio da pandemia em casa? Então, o meu sentimento é que a ficha completa ainda não caiu, porque eu estou em fase de adaptação, muita coisa está fechada. Até agora, vai fazer 4 meses que estamos aqui. Eu só fui no restaurante duas, 3 vezes, porque fechou de novo. Você não pode ir mais no restaurante. Então, essas coisas sociais que a gente faz, que ajuda na adaptação, eu não pude, nem eu, nem minha esposa, nem os nossos colegas que chegaram aqui. Então, assim, o ambiente de trabalho eu vou conhecer no futuro, porque eu estou trabalhando de casa e vou continuar trabalhando de casa. Eu não sei como é que vai ser no futuro, se eles vão flexibilizar, né? Alguns dias vão ficar em casa, alguns dias vão voltar para o escritório, ou se não, se todo mundo vai voltar para o escritório. Ainda é incerto isso, não dá para ter certeza. Eu não sei se já tem empresas tomando essa medida de como que vai ser o futuro, eu desconheço, que ainda está obscuro ainda, né? Nós não temos vacina, então não dá para fazer previsões. Então, a adaptação aqui, ela ainda está ocorrendo. A gente vai no supermercado rápido, tenta não falar com muita gente, sempre com máscara, né? Então, ainda estamos em fase de adaptação. Depois dos 14 dias que nós conseguimos abrir conta no banco, que eu consegui solicitar o NAS, né, que é o CPF aqui, né? A carta de Soleil, que é a carteirinha aqui para você usar o sistema de saúde pública do Quebec. E tudo isso também estava uma bagunça, porque você ia no bureau aqui, pessoalmente, preencher os documentos e saía na hora. Agora, você tem que ligar, passar as informações, eles mandam para sua casa um envelope, você tem que preencher e devolver para o correio para eles. Aí demora para chegar na sua casa, demora para eles receberem, aí eles vão processar, aí demora para chegar o cartão na sua casa. Então, assim, até eles aqui, o sistema deles também tá lento, tá confuso, porque ninguém esperava, tá todo mundo trabalhando de casa, tá muito confuso. Então, a adaptação, ela ainda está ocorrendo. A ficha, eu acho que só vai cair de verdade quando eu estiver dentro do escritório lá, falando o dia inteiro francês com os colegas de trabalho, com os meus superiores, que por enquanto sozinho em casa, a gente lê as mensagens em francês, responde em francês, às vezes tem uma reunião ali de 15 minutos que você faz com vídeo, mas não é a mesma coisa do que estar no escritório, do que sair de casa, pegar o transporte público, ir de volta, né, ficar no ponto e encontrar os outros quebecois dentro do ônibus, ou pessoas dos outros países também, né, que rola muito isso aqui. Então, essa parte, e ninguém aqui teve ainda, na verdade. Minha esposa, na verdade, tem um pouco, porque ela já está trabalhando, ela usa o transporte público, ela já tomou esse sustinho, vamos dizer assim, tomou esse sustinho e está superando. Mas eu ainda não, vai levar um pouco mais de tempo para acontecer isso. Mas eu tô aberto, tô com expectativa alta para acontecer isso logo. Eu quero muito me interagir com eles e com as pessoas de outros países também, né? Compartilham do mesmo sentimento nosso de imigrante. Acho que só a imigrante sabe o que o outro imigrante passa, né? Quem nasceu aqui não consegue ter esse sentimento. Mas eu quero muito ter esse contato social, essa vida social que existia aqui antes. Enfim, eu só vou ter isso só depois da vacina. Com certeza, antes disso não vai rolar. Mas eu tô com expectativa alta, tô ansioso, tô feliz, quero que aconteça logo. E
temos que ter capacidade de adaptação. Você tem isso agora nessa situação? E como o nível de francês, o nível que você tinha quando chegou, nessa situação de trabalho remoto, como está se dando? Porque às vezes as pessoas podem pensar, não, presencialmente, pelo menos, se eu não entendo, é mais fácil do que o online, talvez complica. Como que é para você, Bruno? O dia a dia, Então, trabalho dia a dia, como desenvolvedor? no Brasil, eu trabalhei várias vezes de forma remota. Às vezes, final de semana, fazendo um trabalho a mais, extra, para entregar. Ou durante a semana mesmo. Choveu muito, alagou uma rua. Tá tendo protesto no centro da cidade. Então, rolava remoto. Eu não tinha dificuldade, porque eu já conhecia o time. As tarefas já estavam ali planejadas para serem executadas. Então, essa parte era muito tranquila. Aqui, eu tive que fazer algumas entrevistas antes. Então, e no Brasil eu fazia pessoalmente entrevista. Então, eu consigo me desenvolver melhor pessoalmente numa entrevista do que online. Eu senti um pouco de dificuldade online. Mas faz parte, a gente tem que se adaptar, né, Sérgio? Estamos na pandemia e a gente não sabe se depois da pandemia essas entrevistas continuarão online. Então, a gente tem que se adaptar a nova maneira de viver esse momento, né? Então, sim, eu senti um pouco de dificuldade, sim, porque eu não estava acostumado a certos desafios online. Os desafios que eu tinha eram todos presenciais, eu conseguia me desenvolver melhor. E eu percebi isso aqui, que online pegou um pouquinho, mas, assim, já superei, virou um aprendizado. Mas chegou com um nível bom, porque em muitos outros episódios do meu Executive Quebec, nossos ex-alunos, muitos querem, como eu falei, chegar ontem, e muitos chegaram no B1, B2, e lá falaram, o que eu aprendi na escola, estava tudo certo lá, chego aqui, não entendo nada. Não é o seu caso. Não, eu cheguei com B2, cheguei com B2. Sim. Eu fiz quase 6 meses de conversação na École Quebec. Isso ajudou muito. Aliás, depois das aulas de conversação, a gente convidava os professores para tomar uma no barzinho com a gente, que ajudava mais ainda. Era um plus. Mas isso ajudou muito a entender de forma mais fácil o sotaque quebecois. Mas o online é que às vezes a conexão cai, corta, e não é o mesmo áudio que pessoalmente. Então, isso eu não estava preparado. Em português rola, mas com um outro idioma, isso eu não estava preparado. Isso eu tive um pouco de dificuldade no início, para falar a verdade, sim. Mas agora tá tudo certo, agora tá tudo ok. Vamos encerrar, vai ser a minha última pergunta, mas eu queria saber se você pode compartilhar algumas dicas para as pessoas que estão assistindo agora. Você chegou recentemente, numa situação atípica, que provavelmente vai continuar 6 meses, 1 ano, sabe, mas a gente não sabe quando vai chegar a vacina, quanto tempo vai levar para vacinar o mundo tudo, enfim. Qual seria a sua dica? E para pessoas que estão assistindo que nem começaram a estudar francês, através da sua trajetória, em relação à situação atual também. Bom, a minha dica é o que eu usei em todo esse tempo. Primeiro é foco. Você não pode desistir. Se você quer realmente imigrar, não só para o Canadá, mas para qualquer outro país, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Você tem que estudar o país com frequência, a cultura, o que eles exigem de você, quais são os problemas que ocorrem no país também, para você estar preparado, porque nenhum país é perfeito. Aqui é muito bom, mas não é perfeito. Então, a primeira coisa é foco e disciplina. Depois, se você vier na pandemia, você tem que ser uma pessoa muito resiliente e cabeça aberta. Aceitar que vai passar um pouco de dificuldade no início. 14 dias de quarentena. Tem que trazer um pouquinho de dinheiro para cá, para você mobiliar a sua casa, comprar comida. O dólar está muito caro hoje no Brasil, então eu comprava um pouquinho por mês. Eu não tinha muito dinheiro, então eu comprava um pouquinho por mês para fazer um preço médio. Então,
é bom as pessoas não deixarem para comprar tudo no final, porque a gente não sabe se vai estar mais barato ou mais caro lá na frente. Então, outra dica, já que você quer vir, vai comprando uns pouquinhos por mês. E nunca pare de estudar. Tem que estudar o idioma todos os dias. Você tem que fingir que você já está no Canadá, imerso no país que você quer imigrar. Assista os filmes daquele país, vídeos daquele país. Tente se imergir, o canal de televisão daquele país. Tente falar sozinho o idioma que você está estudando. É a minha dica. Foco, disciplina, open mind. Tem que ser cabeça aberta para vir para cá, que no início é um pouco de perrengue mesmo, mas faz 4 meses que eu tô aqui, eu tô super feliz, super orgulhoso da trajetória, da minha chegada, tô muito bem aqui, e agora eu estou ajudando outros brasileiros que estão chegando. Eu recebi muita ajuda no início, agora eu já faço parte da corrente do bem, que é ajudar quem está no meio do caminho, quem está chegando aqui. E é isso, é o meu recado que eu deixo para as pessoas, não desistem, não é fácil, mas se você for resiliente, tiver um pouco de paciência, é assim, ó, você já está aqui. Bruno, eu não posso encerrar com melhor frase do que essa. Muito obrigado por compartilhar a sua trajetória, a sua história. E a gente vai se lembrar que resiliência e foco, com isso, todo mundo consegue. Foi um prazer, Sérgio. Foi um prazer falar com você, compartilhar um pouco das minhas experiências com as pessoas. E quando elas chegarem aqui, a gente vai rir da história junto. Vida de imigrante, é só imigrante que sabe. Tá bom. Valeu, meu querido. Fica bem. Valeu, Sérgio. Até a próxima. Tchau, tchau.